somos da Alfamac Equipamentos, tá? Eu vou fazer uma breve apresentação da empresa, bem breve mesmo, porque o que interessa aqui para vocês é a parte técnica dessa questão do produto mesmo, da empilhadeira elétrica, né? E não necessariamente está aqui para fazer propaganda da nossa empresa ou do nosso equipamento, embora, obviamente, que a gente vai falar de uma solução que a gente tem para disponibilizar no mercado, tá? E aí a gente vai falar bastante dessa questão da empilhadeira elétrica e alguns diferenciais que vocês precisam saber, porque é algo que está tomando muita força no mercado, diferente do que todo mundo pensa. Não é o futuro, nem o presente, né? A gente já tem clientes aí há 3 anos economizando com empilhadeira elétrica, somente com empilhadeira elétrica na sua operação em cerâmica. Tá? Meu nome é Diego Albano, eu sou gerente comercial da Alfamac. A nossa palestra vai ser empilhadeira elétrica, economia, produtividade e sustentabilidade. Começar com uma provocação aqui, pessoal. E aí eu quero que vocês façam bons ouvidos para o que eu vou dizer, obviamente. Essa é uma provocação sadia, tá? O resultado que a sua empresa não tem vem do investimento e da economia que você não faz, tá? É mais fácil você aumentar R$1 no preço final do seu produto ou você economizar R$1? Quando você aumenta R$1 no preço final do seu produto e vende com esse R$1 a mais, esse R$1 é lucro, 100%? Ou tem um processo produtivo, tem mão de obra, tem imposto, né? Então, é muito mais fácil a gente olhar da porta para dentro do que da porta para fora, né? Então, a gente está numa época, num momento, principalmente da nossa economia, que o que vai fazer diferença é o que a gente conseguir gerenciar melhor da porta para dentro. É a economia e a otimização de processos que você vai fazer na sua operação. Tá? Falar um pouquinho da Alfamac. A Alfamac é uma distribuidora com sede em Criciúma, Santa Catarina. Essa é a nossa sede própria, tá? Estamos lá numa área recentemente construída, própria, com mais de 300 empilhadeiras à pronta entrega. Trabalhamos com empilhadeiras a diesel, empilhadeiras elétricas. E o ramo cerâmico é um nicho que a gente basicamente se dedicou, desbravou e começou quase que sozinho, a ponto de que participamos de muitas feiras aí sem nenhum stand de concorrente, porque ninguém dava muita atenção para o setor cerâmico. E somos pioneiros também na distribuição de máquina elétrica para o setor cerâmico. Temos clientes, como eu falei, já há mais de 3 anos e com máquinas com mais de 10 mil horas elétricas em operação já totalmente automatizada, somente com máquinas elétricas, sem uma máquina diesel ou uma máquina a gás de backup para caso aconteça algum problema. Nós temos clientes cerâmicas que só utilizam máquina elétrica, né? Então, enquanto tem gente que acha que isso não pega, não funciona, não vale a pena, tem gente economizando muito dinheiro há muito tempo. O que é a empilhadeira elétrica? E aí, eu reforço, obviamente, que a gente vai falar da nossa marca, mas, via de regra, o que é uma empilhadeira elétrica, né? É um equipamento, obviamente, que não faz fumaça, não faz barulho, porque ele não tem um motor a combustão. A tecnologia que tem no mercado é a tecnologia de lítio, embora tenha uma diferença nos tipos de lítio e tipo de bateria. E isso impacta diretamente, está ligado diretamente com o ciclo que essa bateria vai ter e a vida útil que ela vai ter. Então, é bem importante começar a fazer essa diferenciação aqui, que a gente está no momento do mercado que é assim, o povo descobriu a máquina elétrica.
Beleza, descobriu a máquina elétrica. Ah, e qual é a elétrica, então, que é boa? Ah, é a elétrica de bateria de lítio. E aí parece que elétrica, bateria de lítio é tudo uma coisa só. Porque como a tecnologia antes era elétrica chumbo ácido, a partir do momento que veio o lítio, derrubou o chumbo ácido, que não é nem mais tema disso, tanto que eu não conheço ninguém atualmente que cogite comprar uma empilhadeira elétrica na tecnologia antiga, chumbo ácido, né? Como veio essa questão do lítio, o pessoal fala, é máquina elétrica, bateria de lítio e é tudo igual. Não é tudo igual e eu vou mostrar para vocês o porquê não é tudo igual e o que você tem que prestar atenção e o que você tem que se preocupar na hora de escolher uma empilhadeira elétrica, tá? Não adianta ter uma empilhadeira elétrica para dizer que tem. Não adianta ter uma empilhadeira elétrica que seja igual, visualmente falando, a uma empilhadeira a diesel, uma empilhadeira a gás, para dizer, olha ali, aquela ali é uma empilhadeira elétrica. Tá? A empilhadeira que você escolher para trabalhar tem que atender a sua operação. Tem que ter bateria que tenha uma autonomia que atenda a sua operação. Essa bateria tem que ter uma vida útil, o custo tem que ser, obviamente, proporcional, mas tem que lembrar sempre que o retorno da empilhadeira elétrica é a médio e longo prazo. Tá? Então, assim, se uma empilhadeira elétrica vai te trazer 95% de economia, como eu vou mostrar aqui para vocês que vai, a pergunta que eu faço para vocês é, faz sentido ter empilhadeira elétrica com preço de máquina diesel no mercado? Se uma máquina diesel custa 100 mil, faz sentido ter uma empilhadeira elétrica de 100 mil? Essa conta não fecha. É porque você vai olhar essa empilhadeira, ela vai vir com um carregador que vai levar 8 horas para carregar e uma autonomia de 2, 3 horas. Ninguém trabalha com 2, 3 horas de autonomia. Ninguém tem 8 horas para carregar uma empilhadeira elétrica. Tá? Então, você tem que ver com bastante clareza e bastante calma que tipo de empilhadeira elétrica você está comprando. Quais os principais diferenciais da elétrica, considerando que a elétrica tenha que ser essa máquina que eu falei para atender a sua operação? Tá? Primeiro, lítio LiFePO4 é o lítio ferro fosfato, não é o lítio combinado com outros metais, não é o lítio com cobalto, não é o lítio com níquel, como tem na Tesla, nos carros do Elon Musk. Tá? Por quê? Porque a autonomia, a vida útil de uma máquina com a bateria de lítio, tá? De ferro fosfato, que é o LiFePO4, ela tem 40% mais vida útil no tempo. Então, se uma bateria dessa vai durar 10 anos, uma bateria de íons de lítio dura 6 anos. Tá? E isso não é o Diego que está dizendo, isso aqui vocês pegam todos os dados que eu coloquei aqui, tá? Vocês podem botar lá, antigamente a gente falava Google, agora é o ChatGPT, né? Pode botar lá no ChatGPT para confirmar as informações que eu estou falando aqui, que a gente não inventa número, tá? Então, a bateria de lítio é muito importante o tipo de lítio dessa bateria, tá? Para que possa, de fato, a máquina que você adquiriu atender a sua operação. Obviamente que outros diferenciais da máquina elétrica a gente já falou aqui, todo mundo já sabe, né? Não precisa dizer que uma máquina elétrica não emite poluente, que ela é teoricamente sustentável. Eu digo teoricamente porque a gente sabe que a energia, embora não seja um combustível fóssil, mas não é uma energia limpa, né? Você tem que botar na tomada limpa para fins de sustentabilidade, ainda não é. Obviamente que é muito melhor do que emitindo monóxido de carbono no ambiente. Mas, enfim, zero emissão de gases, tá? E o que uma máquina elétrica, eu entendo que tem que ter também, para ter um diferencial? A gente já falou do tipo da bateria, a gente já falou que tem que ter autonomia, que tem que ter um carregador que tenha um carregamento rápido, porque não adianta ter uma máquina elétrica para ter 2, 3 horas de autonomia ou levar 6 a 8 horas para carregar, tá?
O que ela tem que ter principalmente na cerâmica? Robustez para trabalhar em ambiente externo, tá? Qual foi o maior empecilho, a maior dificuldade que a gente teve quando a gente começou a vender máquina elétrica para cerâmica? É assim, não, máquina elétrica é para supermercado. Máquina elétrica não funciona aqui. Não, mas o meu chão é chão batido. Eu vejo máquina elétrica no atacadão. E aí nós tivemos um grande cliente, na qual a gente tem um apreço muito grande, do interior de Minas Gerais, que mais de 3 anos atrás ele colocou a primeira máquina elétrica lá, cerâmica Sagrada Face, e ele foi tido como louco por todo mundo. Não faz sentido, não faz sentido, como é que vai botar uma máquina elétrica a trabalhar em cerâmica? Por quê? A máquina elétrica, pessoal, se ela for boa, e se ela tiver um chassi decente, uma bateria decente, tá? Com uma amperagem e uma voltagem decente, um carregamento decente, ela trabalha no mesmo lugar que trabalha uma máquina diesel ou uma máquina a gás. Inclusive, ela é mais ágil, tá? Ela é muito mais ágil. Ela tem torque instantâneo, então tu vai botar o pé no acelerador, tu vai tirar, ela para, tu usa muito menos o freio. Não tem problema algum com poeira, com sujeira. Eu estou ali no stand desde quarta-feira e a pergunta recorrente de quem não tem máquina elétrica ainda, ou de quem não sabe se funciona, é assim: mas e a poeira da cerâmica? É melhor uma máquina elétrica na poeira da cerâmica do que uma máquina diesel ou uma máquina a gás. Tá? Por quê? Porque numa máquina diesel você tem que ter uma máquina com muita qualidade. E quando se fala de qualidade de máquina diesel, motor, escapamento e filtragem. Transmissão é padrão, hoje em dia a transmissão das máquinas a diesel é um padrão YQX, Power Shift, que é a semiautomática, marcha para frente, marcha para trás. Isso, comprar uma máquina de 70 mil, trazida de qualquer jeito, vendida porque não tem estrutura, não tem pós-venda, não tem peça, que não tem um filtro duplo, não tem um escapamento aéreo, vai ter uma transmissão semiautomática YQX. Então, a transmissão todo mundo já tem. Motorização, basicamente, tem 2 tipos. Motor Xinchai série A ou série C, falando de máquina diesel chinesa, né? O que faz a diferença numa máquina diesel para cerâmica? Escapamento aéreo e filtro. Nós não estamos aqui para falar da diesel, mas só pincelando. As máquinas de entrada do mercado, eu costumo dizer, o pessoal não entende muito quando eu falo, que eu digo que tem 1,5 filtros. Ah, como assim 1,5 filtros? Porque eles vendem com 1 filtro de ar no motor e um pré-filtro na coluna. Quando, na verdade, na coluna tinha que ter um filtro instalado mínimo, do mesmo tamanho do motor. Então, uma máquina básica, cerâmica, tem que ter 2 filtros, básica. E esse filtro não pode ser um cap. Tem que ser do tamanho do filtro de ar do motor. A minha máquina tem 4 filtros e tem um escapamento aéreo. Para quê? Para evitar o máximo possível que entre poeira e arranhe a camisa do motor, né? Se a gente, na máquina diesel, precisa que tenha muitos filtros, precisa que tenha um escapamento aéreo, precisa estar aspirando a máquina, precisa fazer a manutenção preventiva, precisa cuidar, a partir do momento que a elétrica não tem nada disso, obviamente que isso não é um problema. Ah, Diego, mas a poeira no componente elétrico, no componente eletrônico, obviamente que tem que ter a manutenção, cuidado, aspirar e tal, mas não tem problema algum. Inclusive, na nossa máquina, essa parte é blindada, né? Tu levanta a tampa da nossa máquina, tu não tem acesso às peças. Isso é proposital, já para trazer mais segurança, né? Aí, eu tinha falado para vocês aqui da bateria, né? Da diferença da bateria do lítio. Eu acho que o receio, ele vem do medo, e o medo, ele só existe com a falta de conhecimento, tá? A partir do momento que tu tem conhecimento daquilo que tu tem receio, tu vai perder o medo sobre algumas coisas. Então, a gente tem que conhecer para poder superar alguns bloqueios e ultrapassar algumas barreiras, tá? Então, como eu falei, a máquina elétrica não pode ser para bonito,
Não pode ser para mostrar para o vizinho ceramista que você comprou uma máquina elétrica e ele não. Não pode ser para ter uma cor diferente que identifique, ela tem que trabalhar. Para trabalhar, ela tem que ter autonomia de ciclo, porque o que importa numa máquina elétrica é a bateria e carregador, basicamente, né? Estrutura robusta é algo que importa muito, como a gente faz questão de ter na nossa máquina, mas é algo que tu vê ali, dá para copiar. Agora, bateria, voltagem, amperagem e carregador, amperagem e tecnologia, isso é algo que você não consegue mudar depois, ou tem ou não tem, até porque a bateria é blindada. Diferente do chumbo ácido, tu não compra uma máquina elétrica com 2, 3 baterias reserva e vai trocando. A bateria que vem na máquina elétrica é uma só, tu tem um carregador. Quem vai mexer nessa bateria é eventualmente um mecânico, se tiver que dar uma olhada em alguma coisa, né? Tu não vai ficar mexendo na bateria, tá? Então, a bateria LiFePO4, que é o lítio de ferro fosfato, que é diferente das máquinas elétricas com bateria de íons de lítio, como eu falei, ela é mais segura, ela tem um menor risco térmico e químico de explosão, tá? Todo mundo aqui já deve ter recebido em algum momento no WhatsApp algum videozinho encaminhado, ou até mesmo, de repente, no Facebook, de uma situação envolvendo bateria de lítio que explodiu. De patinete, de bicicleta elétrica, até mesmo de carro, tá? Só superaquece e só explode baterias de lítio que tem mistura de outros metais como cobalto, níquel e zinco, tá? A máquina com a bateria de lítio de LiFePO4, que é o ferro fosfato, ela tem uma maior segurança, assim, ó, o risco de explosão e o risco de superaquecimento para fins de problema na máquina é quase zero, tá? Maior vida útil, é 40% mais, tá? E aí, por consequência de maior vida útil, tu tem um menor custo por ciclo. Então, para falar de números, todos os números que eu colocar aqui, pessoal, são números estimados de uma média Brasil, quando a gente falar de combustível, preço de energia, e cada estado, cada autarquia, cada órgão ali que fornece a tua energia vai ter lá o preço do seu quilowatt. Tem gente que num botijão de gás P20 paga X, no outro estado paga X mais 1, X mais 2, então sempre serão valores médios, tá? E essa questão aqui dos ciclos e da vida útil também. Mas, via de regra, uma bateria de lítio de ferro fosfato, ela vai ter de 3 a 5 mil ciclos, que, fazendo a conta que eu vou fazer para vocês, que é base de 150 horas trabalhadas, depois no outro slide tem isso, ela vai durar de 8 a 10 anos essa bateria, tá? Uma bateria de íons de lítio, que é onde já tem naturalmente uma máquina elétrica mais barata no mercado, e não é de graça que ela é mais barata, ela vai ter um ciclo médio de 1.000 a 2.000 ciclos, o que dá 3 a 5 anos de vida útil estimada. Ah, Diego, mas eu conheço o fulano que durou mais, o outro que durou menos. Isso aí tem casos e casos, operação, operador, isso é a média, tá? A forma de manuseio também, obviamente. Tá? Aí vamos falar um pouquinho da elétrica na questão da cerâmica, que na verdade a gente já está falando desde o início aqui da palestra, né? Por que migrar para a empilhadeira elétrica GeForce no setor cerâmico? Alguém aqui tem problema de mão de obra ou não? O pessoal aí está achando funcionário fácil, funcionário que entra fica, difícil, né? É uma dor, eu visito bastante cerâmica no Brasil inteiro, e é um negócio que não importa o estado, não importa o tamanho da cerâmica, não importa a localização geográfica do Oiapoque ao Chuí, como diz o outro, é uma dor gigantesca, principalmente nas cerâmicas, a questão de mão de obra. Redução de custo, como eu disse no início da palestra, comecei a palestra falando disso, cada vez mais vai ficar mais difícil você aumentar o valor do seu produto final, e aí, se não dá para aumentar o valor do produto final, tem que reduzir custo
na operação e na produção. Então, a máquina, basicamente, pessoal, eu poderia dizer assim para vocês, como vou passar por isso também, não, porque a máquina elétrica é uma máquina sustentável, porque não faz barulho, porque não usa combustível, porque é melhor para o operador, porque não faz fumaça. Isso é verdade? Claro que é verdade. Mas não vamos brincar de se enganar, né? Está todo mundo aqui por conta da economia. Né? Ninguém troca de empilhadeira porque a empilhadeira é bonita. Nunca ligaram lá para mim e disseram assim, Diego, eu quero uma empilhadeira, mas tu tem uma vermelho Ferrari, que é o meu sonho de criança ter uma empilhadeira vermelha? Não tem, né? Ninguém procura empilhadeira. Ninguém troca de empilhadeira quando a empilhadeira não está ruim, tá? E ninguém compra empilhadeira porque saiu um modelo novo. Então, ou tu compra porque está precisando para ter produtividade, ou tu já está nessa pegada de economia, tá? Então, redução de custo é o que vai permear, é o que vai nortear 95% da nossa palestra e da nossa conversa aqui. Todo mundo quer redução de custo, tá? Por quê? Porque a partir do momento que tu conseguir economizar 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1.000 por ano, cada qual com a sua realidade, se tem uma empilhadeira, ou se tem 10, ou se tem 12, ou se tem 15, o que isso pode significar na realidade da tua empresa, essa economia, né? Tu pode contratar mais pessoal, tu pode fazer mais investimento, né? Tu pode, de repente, fazer um investimento em marketing que não tem, tu pode contratar, tu pode pagar melhor o teu funcionário que tu precisa reter porque tu tem problema de mão de obra. Ou seja, a economia que a empilhadeira vai te trazer é o que tu vai conseguir melhorar a última linha do teu DRE. Tá? Então, a produtividade e a sustentabilidade, como eu passei. Esses seriam os 4 pilares do porquê colocar uma máquina elétrica na cerâmica. Aí aqui só batendo nessa tecla, né? Cerâmica, mais tecnologia, igual maior lucro. A empilhadeira elétrica GeForce bateria de lítio de ferro fosfato apresenta uma economia de até 95% em comparação com máquinas a combustão. 95%, esse número não é chutado, tá? Esse número vocês podem pegar depois e checar em Google, em ChatGPT, pegar clientes nossos e conversar durante a feira. Eu tenho clientes aqui com 4 máquinas elétricas, com 3, com 2, com 5, com 1, tá? E o número, na verdade, eu sempre arredondo aqui para baixo, tá? Os números ainda são melhores do que eu vou apresentar aqui. Comparativo de uma máquina elétrica GeForce, o diesel e o GLP. Custo da hora trabalhada e a manutenção preventiva. Atenção para o asterisco, pessoal, valor médio, tá? Valor médio. Porque lá o diesel onde eu estou não é 6, está 6,20. Não, onde eu estou está 5,80. O gás, o botijão de P20, aqui está 160, onde o outro está 200. Então, são valores médios, tá, pessoal? Vamos ter compreensão para isso. Basicamente, uma máquina elétrica gasta, por hora trabalhada, por abastecimento, R$ 1,50. Como é que é feita essa conta? A minha máquina, pela voltagem do meu carregador e a amperagem do meu carregador, e a voltagem e a amperagem das baterias que compõem a minha máquina, ela utiliza 3 kWh para uma carga completa de 100%. Tá? Lá em Santa Catarina, aí tem a questão de um benefício industrial para alguns, tem a questão de ser pessoa jurídica, de ser pessoa física, de média o quilowatt lá está na casa de 50 centavos. Tá? Vai ter gente que vai dizer, Diego, aqui não é 70, o outro vai dizer, aqui é 40, porque eu tenho um benefício, aí cada qual com a sua realidade. E veja bem, estou falando aqui de situação onde você vai botar a sua máquina elétrica para carregar e vai pagar a energia, né? Mas se você tiver energia fotovoltaica, de graça, né? Então, esse 1,50 é zero.
Mas vamos trabalhar com o que não tem. Diesel, R$12 a hora. De onde é que eu tiro R$12 a hora? Da economia da máquina que eu vendo. A minha máquina diesel faz 1,7 litro hora. Não dá 12, dá 11,70. Tá? Com o diesel a 6. Mas eu tenho clientes, e ontem tive no meu stand vendendo máquina para cliente com máquinas de outras marcas que me disse assim, ó, Diego, a minha máquina faz 4,4 por litro. E aí eu gasto R$18 a hora. É a realidade de cada um. Tá? A nossa máquina diesel GeForce, tanto GeForce Pro como GeForce Lite, vai ter uma autonomia de 1,6, 1,7 litro hora, que vai dar menos que R$12 por hora trabalhada. E o GLP, de média, R$25. Tá? A gente sabe que já tem estados onde essa conta já está superior a 30, e tem estados e situações que alguém pode ter na cerâmica uma situação diferente de abastecimento e tal, que aí o número é mais para baixo, mas de média 25. Tá? Manutenção preventiva. Essa é uma pergunta frequente também. Tá, Diego, mas como é que é a manutenção de uma máquina elétrica? Porque o investimento é mais alto, e aí se der problema, como é que eu vou arrumar e como é que isso funciona? Quando você compra uma máquina diesel ou uma máquina a gás, que eu espero que ninguém mais esteja pensando em 2025 conviver com máquina a gás, quiçá comprar máquina a gás nova, mas, enfim. Se você comprar uma máquina diesel ou uma máquina a gás, você vai ser obrigado, se quiser manter ela em dia, fazendo as revisões certinhas, a fazer uma revisão a cada 250 horas. Tá? Então, a cada 250 horas, uma revisão, que vai basicamente trocar os filtros e trocar os óleos essenciais. Tá? Essa revisão a cada 250 horas, de média, nível Brasil, é entre R$1.000 e R$1.200. Porque tem a mão de obra do mecânico, tem o custo do óleo dos óleos, tem o custo dos filtros, então, de média, R$1.000 a R$1.200. Tá? A elétrica, a manutenção é a cada 2.500 horas. Tá? Acho que 70% dos clientes que eu tenho não fazem 2.500 horas num ano. Tá? Então, passa anos sem fazer a manutenção de uma máquina elétrica. Quando for fazer manutenção, o que vai olhar? No nosso caso, a nossa máquina trabalha com sapata de freio. E a máquina é torque instantâneo, a gente já falou aqui. Tu bota o pé no acelerador, ela vai, tu tira, ela para progressivamente, mas muito mais rápido que uma máquina a combustão. Então, tu vai utilizar muito menos o freio. Quando chega para fazer a revisão de 2.500 horas, é um problema para a gente lá na empresa. Por quê? Porque o cliente diz assim, pô, Diego, vieram aqui fazer a revisão 2.500 horas, cobraram o valor da revisão e não fizeram nada. Ah, por que não fizeram nada? Não, porque a sapata de freio falaram que não precisa trocar, o óleo da hidráulica foi completado, porque também não precisa trocar, porque ele não circula, não esquenta, tu não tem que trocar o óleo, só completa. Troca ali o óleo do diferencial, ou seja, a revisão de 2.500 horas de uma máquina minha, ela basicamente inexiste. Vocês vão me dar R$2.500. Mas tem que fazer uma revisão a cada 2.500 horas, que é mais de ano de trabalho. Então, veja bem, 250 horas uma revisão a R$1.000, R$1.200, contra uma revisão de R$2.500, falando do nosso preço, né, da nossa realidade, a cada 2.500 horas. Então, nós estamos falando aqui de 10 para 1, 10 revisões preventivas de uma máquina diesel para uma revisão de uma máquina elétrica. Tá? Simulação de custo mensal, energia, combustível, mais manutenção. Pessoal, aqui eu também peço a compreensão de vocês. Eu fiz uma estimativa de 150 horas trabalhada. Tá? Por quê? Ontem eu recebi um cliente no meu stand que me disse que faz uma revisão por mês, porque a máquina dele trabalha 250 horas dentro de um mês, o que é um absurdo. É muita produção, é muita produtividade, uma empilhadeira trabalhar 250 horas dentro do mês.
Ao mesmo tempo, a gente sabe que tem cliente que tem uma produção menor, tem só uma empilhadeira, então vai fazer 70, 50, 60, 80. Então, de média, pegando 22 dias úteis do mês e a carga horária de 8 horas, a gente chega aí, arredondando, acho 150, um número bacana, porque vai atender o público de quem já faz 200 e quem faz 100. Tá? Então, com 150 horas trabalhadas, uma máquina elétrica GeForce vai fazer para você, entre o custo médio da energia e o custo médio da manutenção, R$ 375,50 por mês. Lembrando que, como essa manutenção provavelmente você vai fazer depois de um ano, porque não vai bater as 2.500 horas, né, você fica aí mais de ano com um custo aí aproximado de R$ 225. E como eu disse para vocês, eu botaria esses números aqui, tudo para cima ou tudo para baixo, no sentido de tentar ser o mais honesto possível. Tem um cliente de uma cerâmica em Garatinga, de Minas, que disse para mim semana passada assim, ó, Diego, fiz a conta aqui bem certinho, tá? A minha máquina elétrica está gastando R$ 150 de energia por mês. Então, não é nem o 225, esse meu 225, para ele, está estradulado, está para cima. Tá? Tem gente que a máquina elétrica, independente da média que eu estou usando, eu tenho um cliente que eu sei que a máquina elétrica não gasta R$1 a hora. Tá? Então, assim, ó, uma máquina elétrica, 375 o custo total, nessa média que a gente está falando aqui. Uma diesel muito econômica, veja bem, a nossa diesel é muito econômica, tá? Eu tive caso onde não foi proposital, mas o cliente com máquinas diesel muito famosas, de custo agregado, valor final muito caras, muito conhecidas, com 30 anos de mercado, comprou uma máquina nossa e reclamou inicialmente. Isso aqui, eu quero que vocês entendam, não é uma brincadeira, tá? Isso aqui não é uma piada, eu estou falando sério e o cliente, inclusive, está na feira. O cliente reclamou que a máquina tinha chego lá para ele com o marcador do combustível errado no segundo dia. Eu disse, pode falar com a nossa assistência técnica, lá na pessoa do Beto, mas acho difícil isso ter ido com problema. Ele foi ver, basicamente, a máquina que ele tem, que é talvez a empilhadeira mais famosa do mundo, do grupo Heister e Ali, estava fazendo 4,5 litro hora. A minha fez 1,7. Ele enlouqueceu. Ele tem economia de diesel para diesel, o que é um absurdo. A gente está falando de você botar a máquina elétrica para ter economias trocando gás ou diesel. Mas você consegue ter economia trocando máquina diesel por máquina diesel. Tá? Então, a minha diesel faz média de 12, até um pouco menos, vezes 150 horas, 1.800, divide a manutenção de 1.200, que é a cada 250 horas, e faz vezes 150, dá 700, tem um custo total de 2.520. Quem tem máquina diesel e quem tem máquina a gás aqui, sabe do que eu estou falando, que esses números estão bem aproximados. A gente já sabe de cabeça que quem tem uma máquina diesel num turno de 8 horas e trabalha uma média de 150 horas, 170, 180, gasta 2.500, 3.000 por mês. E quem tem uma máquina a gás gasta 4,5, 5. Tá? Então, esses números estão bem aproximados. E aí, para provar essa conta do GLP, 150 vezes 25, 3.750, mais a manutenção, que é a mesma para diesel ou para o gás, basicamente, a preventiva, porque todo mundo sabe que máquina a gás dá muito mais manutenção que não é preventiva do que o diesel, né? E aí, 4.470. Então, vamos lá, pessoal. Esses valores aqui, todos, né, aproximados, e ainda o que é para falar bem da minha máquina jogado para baixo e o que é, entre aspas, para mostrar a realidade do mercado jogado para cima. R$ 375 contra R$ 2.520 contra R$ 4.470. Tá? Isso aqui, tirando a margem dessa média, que pode ser um pouco mais para um pouco mais para outro, a máquina elétrica entrega entre 90% a 95% de economia. E aí é aquela pergunta que eu faço para vocês, né? O que dá para fazer com esse dinheiro que você economiza?
né? Às vezes está querendo comprar uma máquina faz 1 ano e não comprou porque não tem fluxo de caixa. Às vezes está querendo fazer um investimento que seja em pessoal, que seja em tecnologia, que seja em funcionário, em treinamento, em tráfego pago, em marketing, e não tem dinheiro, né? O dinheiro está na cerâmica, o dinheiro está na operação, só que está todo mundo com a torneira aberta, todo mundo com a torneira aberta, passando do lado da torneira, não está querendo fechar. R$ 4.500 ao ano, bem estradulado, tá? Eu não tenho nenhum cliente de máquina elétrica que gaste R$ 4.500 por ano com a máquina elétrica. Tá? Esse número está bem para cima. R$ 4.500. Diesel, 30 mil, e eu sei que provavelmente gasta mais. GLP, 53 mil, na nossa simulação de 150 horas mês. E aí a gente tem uma economia, depois de 1 ano, comparado com o diesel, de 25 mil, e comparado com o GLP, de 45 mil. Então, veja bem, pessoal, a gente está falando aqui de uma situação de uma máquina. Uma máquina. É óbvio que tem ceramistas aqui pensando em começar o processo de automação da cerâmica e que ainda não tem nenhuma máquina e vai começar com a primeira. A gente sabe que tem gente que começou há pouco tempo e tem uma máquina, mas já tem gente com 15 máquinas em cerâmica, que a gente tem cliente desse, tá? A gente tem cliente com 27 máquinas na cerâmica, tá? Então, assim, multiplica isso pela unidade das máquinas que você tem. Tá? Em outros ramos, que tem turnos, por exemplo, ininterruptos de 8 horas, ou seja, trabalha 24/7, 3 turnos de 8, 7 dias por semana, como é o ramo plástico, nós tivemos clientes trocando 4, 5 empilhadeiras e tendo economia na casa de 1 milhão ao final do ano. 1 milhão, porque aí trabalha 24 horas, obviamente, né? E quanto mais tempo trabalhar a sua máquina elétrica, maior vai ser a economia. Tá? Vamos falar da produtividade também, né, pessoal? Eu acho que é interessante. E daí isso aqui vale, obviamente, para casar com a questão da automação necessária do processo produtivo, de quem ainda não tem empilhadeira. E aí, obviamente, na máquina elétrica tem mais o diferencial, que é o quê? Você não tinha empilhadeira, colocou a empilhadeira, você já vai aumentar, teoricamente, muito a sua produtividade. Já vai, digamos, atenuar um problema que você possa ter de mão de obra, porque a gente sabe que a empilhadeira faz o trabalho aí de 4, 5 funcionários. E eu não sei as outras empilhadeiras de outras marcas, mas a minha... me contaram, né, que ela não fala mal de patrão, ela não vai trabalhar de manhã e à tarde ela está na cerâmica do vizinho, porque foi oferecido um valorzinho a mais, né? A máquina trabalha sempre. E aí a elétrica, só que numa máquina diesel, numa máquina a gás, o que vai acontecer? Ela vai trabalhar sempre? Vai. Mas aí é o seguinte, aí você tem que parar para abastecer essa máquina. E quem abastece essa máquina? Vocês estão pagando o adicional de periculosidade? Tem um passivo trabalhista aí. Eu sou advogado com a OAB ativa desde 2008, tá? Além de comercial da Alfamac. Quem mexe em diesel e tanque, bujão de P20 e gás no ambiente da cerâmica deveria receber adicional de periculosidade na carteira. Então, aí tem um passivo trabalhista, que a máquina elétrica não tem. A máquina elétrica, você vai se programar com a autonomia dela, e pelo fato de que ela pode dar cargas ininterruptas a qualquer momento, por exemplo, você pode estar com 40% de bateria, e o seu operador parou para almoçar, ele simplesmente bota a máquina na tomada, na hora do almoço, bota a máquina na tomada,
e quando ele voltou do almoço, a nossa máquina, que tem um carregador ultra rápido inteligente, ela vai estar com a carga basicamente completa. Tá? Então, assim, você tem uma otimização, né? Porque tem menos interrupções nas linhas de empilhamento, são ciclos mais longos de operação. A manutenção é espaçada, por exemplo, você não faz uma manutenção preventiva, uma troca de filtro, óleo, revisão, principalmente se isso for terceirizado, se não for o seu mecânico dentro da cerâmica ou um funcionário que faça, sem perder meio dia de trabalho. Por quê? Porque você vai chamar um mecânico de fora, por mais sério que ele seja, ele não vai chegar lá para fazer uma revisão numa máquina em 15 minutos. Até porque ele está cobrando para isso a mão de obra. Então, você para a sua máquina para fazer uma manutenção preventiva, você já tem meio dia perdido ali. Tá? Obviamente, com a carga rápida e com a operação contínua, como eu falei, né, com um carregador ali inteligente e rápido, você não tem a necessidade também, comparado aqui, fala um pouquinho, que é algo comparado, não é a realidade da cerâmica, mas comparado com a questão das baterias chumbo-ácido, né? A bateria chumbo-ácido, tu tem que ter bateria reserva, aí tu tira a bateria quente, totalmente descarregada da máquina, tu tem que esperar a máquina dar uma esfriada, aí tu pega essa bateria reserva, tu bota, aí quando tu tem que zerar a carga dela para depois carregar, tem que completar com água desmineralizada, e dentro de um ano ela viciou e tu tem que comprar outra e ela custa R$40 mil. O pessoal fala da bateria da máquina elétrica. Mas quanto é que custa essa bateria? Mas quando der problema, como é que eu vou fazer? Porque deve custar metade do preço da máquina. Uma bateria minha hoje custa entre 30 e 35 mil reais, dependendo da variação do dólar. Uma bateria de chumbo ácido para uma máquina dessa que você vê trabalhando em mercado, custa R$40 mil, e eu não vejo ninguém reclamando. E tem gente que compra uma por ano. Né? Então, a sua operação, a sua produtividade vai ser muito maior, além dos 95% de economia, que eu volto a dizer, a gente não está aqui para se enganar. Vocês estão aqui atrás do dinheiro. Tá? Ninguém está aqui querendo empilhadeira porque ela não faz fumaça para ajudar o operador. Tá? Então, produtividade aliada à economia, mais dinheiro no bolso de vocês. Mas, vamos ser justos, e a gente está aqui também para fazer a diferença na vida das pessoas, e eu acredito nisso, tem que pensar no operador também. Operação mais suave, sem fumaça, né? Sem trepidação, sem barulho, e sem o adicional de periculosidade que vocês deveriam pagar, porque ele não vai mexer em combustível. Né? A máquina elétrica, quando vai ser comprada pela primeira vez nos nossos clientes, os operadores todos torcem o nariz. Isso aí não funciona, não vai dar certo, eu já conheço a máquina diesel, eu já conheço a máquina gás. Aí a gente fala assim para o dono, que a gente, na maioria das vezes, trata no ramo cerâmico quase que diretamente com o dono ou com a família. Então, assim, espera chegar que tu vai ver o que vai acontecer. Chega e aí tem briga dos operadores para ver quem é que vai ficar só na empilhadeira elétrica. Porque depois que tu começa a trabalhar com a empilhadeira elétrica e tu pega o jeito dela ali, que leva 2 dias para te se adaptar por conta do torque diferente, aceleração progressiva, nenhum operador do mundo quer trabalhar numa máquina na combustão em detrimento de trabalhar numa máquina elétrica. Tá? Então, tem que pensar também no operador, uma operação mais suave, mais silenciosa, né? Deixa eu voltar aqui. Voltando na questão da produtividade, né? Continuando na questão da produtividade, mas basicamente vou repisar aqui tudo que eu já falei para vocês, que o contexto é um só, né? Tem mais agilidade, tem menos pausa para manutenção, por consequência, tem mais ciclos de trabalho de carregamento no final do dia, uma máquina elétrica, do que se tu tem a máquina diesel ou uma máquina a gás. Tá?
e mais produtividade é igual a mais dinheiro no bolso de vocês. Vamos falar um pouquinho da sustentabilidade, pessoal, que é interessante também. Eu acho que no nicho cerâmico, isso ainda não é tão exigido, mas vai ser cada vez mais a questão de atendimentos às práticas ambientais, né? A gente ainda sabe que o ramo cerâmico, os nichos, eles estão nos interiores, que até num passado recente não existia uma fiscalização. E quando eu falo de fiscalização, eu estou falando de tudo. Eu estou falando da questão trabalhista, eu estou falando da questão pessoal, social, e estou falando da questão do Estado mesmo. Tem gente, por exemplo, eu tenho cliente que me procura de máquina a gás, aí eu pergunto por que é o gás, aí fala que é porque é para o ambiente interno, mas não conhece a elétrica, e aí quando eu falo diesel, eu disse assim, não, mas o diesel aqui na minha situação não pode, porque eu vou sofrer uma fiscalização, vou ser multado. Na cerâmica, isso ainda não é uma realidade nacional, tá? Tem locais onde existe de fato essa fiscalização, e tem local que não tem fiscalização de nada, né? Mas a gente não pode ignorar os sinais. Assim, cada vez mais o mundo vem trabalhando, gostando a gente ou não, para cobrar das empresas e das pessoas essas boas práticas ambientais, né? Inclusive tem selos que são dados e certificações que são dadas por conta disso, tem benefícios que são dados se a empresa atende determinados requisitos. A gente está aí com uma matéria que ainda não pegou muito e não é muito falada, mas da mesma forma que a elétrica, tem gente que não acredita e gente que já está ganhando há muito tempo, nessa questão de vender o crédito de carbono, tem gente que não sabe nem o que é, tem gente que não acredita e já tem gente vendendo. Então, assim, sustentabilidade a médio e longo prazo também vai ser um negócio e também vai fazer parte da realidade da cerâmica. Por quê? Porque você pode pensar assim, eu não estou preocupado com se a empilhadeira faz fumaça ou não faz fumaça. Eu não estou preocupado se isso aqui agride ou não agride o meio ambiente. Mas daqui um pouco, você não vai conseguir mais trabalhar porque o mercado não vai deixar você trabalhar se você não se adequar. E aí o mercado vai te expelir. E aí não tem essa de eu concordo mais ou concordo menos, tá? Então, sendo honesto com aquilo que eu falei desde o início, a gente está aqui para falar de economia que a máquina vai trazer, 95% de economia frente à máquina diesel ou a gás, máquinas a combustão em geral, mas também a gente não pode fechar o olho para essa questão da sustentabilidade que, ainda que vocês não queiram, daqui um pouco a gente vai estar todo mundo amarrado, engessado, numa situação de que ou cumpre determinados requisitos ambientais ou está fora do mercado. E tem outra, vai ter o lado bom também, que vai ser a questão de um benefício de imposto, uma alíquota diferenciada, um crédito diferente, porque faz uso dessas práticas. Então, quem já começa com as máquinas elétricas e troca toda a sua produção, a curto prazo não vai ver um retorno dessa questão da sustentabilidade financeira, mas já vai estar adequado quando isso começar a ser cobrado. E eu falei aqui de quando começar a trocar a frota, né? Porque isso aqui é o seguinte, pessoal, empilhadeira elétrica não dá para ter uma só. Por que não dá para ter uma só? A não ser que você tenha uma operação que você precise de uma empilhadeira só, aí beleza. Diego, a minha cerâmica é pequena, eu só preciso de uma, a minha empilhadeira vai trabalhar 2, 3 horas por dia, uma empilhadeira só, até o meu payback, ou seja, a volta desse dinheiro do investimento da elétrica vai demorar bastante para vir, mais do que tu falou ali, só que eu não preciso de mais de uma empilhadeira me atende. Beleza, aí você vai ter uma só e ela pode ser elétrica. A partir do momento que você tiver mais de uma empilhadeira, você não vai conseguir ter uma empilhadeira elétrica só. Por quê? Porque você comprou a empilhadeira elétrica para economizar, certo?
E aí você está tendo 95% de economia na empilhadeira 1. E aí você tem a empilhadeira 2, a empilhadeira 3, a empilhadeira 4. A empilhadeira 2 é diesel, a empilhadeira 3 é diesel, a empilhadeira 4 é gás. Aí você vai ficar 2, 3, 6 meses, 1 ano, gastando 10x com a empilhadeira diesel e 1x com a empilhadeira elétrica? Não vai, né? Então, a empilhadeira elétrica é um caminho sem volta, pessoal. Você não vai tirar dinheiro de um lado, tirar de uma gaveta e botar no outro, né? Até eu oriento aqui que se alguém tem esse pensamento, se alguém pensa em pegar uma empilhadeira elétrica achando que vai comprar uma só, ou que vai usar para teste e tal, eu sinto muito. Primeiro vai se apaixonar, vai comprar a segunda em 2 meses. Tá? E depois tem a questão de custo. Tudo é número, é a última linha do DRE, é o que importa. Tá? Então, fechando aqui essa questão dos motivos pelo qual a gente apresenta e vende muito a máquina elétrica na cerâmica, vamos fazer aqui, vamos voltar lá naquele slide de por que usar uma elétrica GeForce no setor cerâmico. Então, a gente falou aqui de mão de obra, que é uma realidade de todo mundo. A gente falou de redução de custo brutal. A gente está falando de 95% de economia. A gente está falando de produtividade, que é um braço da redução de custo, porque uma coisa está ligada à outra. E a sustentabilidade ainda talvez não lhe traga um ganho financeiro direto, mas tem um indireto, como a questão de evitar um passivo trabalhista. Tá? Nós tivemos um cliente que recebeu um processo trabalhista de um operador de empilhadeira que não operava máquina a gás, mas tinha máquina a gás na operação da cerâmica. E quando o dono da empresa recebeu o processo e foi folhear o processo, tinha foto do operador, autor do processo, simulando a troca de um botijão de gás numa empilhadeira que ele nunca trabalhou. Vocês acham que ele ganhou ou perdeu? Mas ganhou, né? Ganhou. Então, assim, a sustentabilidade ainda não lhe traz um dinheiro como a economia que você vê ali na conta do pagamento do diesel, do gás, da energia, não lhe traz esse dinheiro visível, mas a sustentabilidade lhe traz evita problemas maiores onde teria uma saída de fluxo de caixa da empresa. Tá? Então, eu acho que ficou bem explicado aqui para vocês a questão de o porquê que faz todo sentido uma máquina elétrica no setor cerâmico. E batendo num ponto que eu já falei bastante, pessoal, e aí a gente respeita todas as opiniões, a gente está aqui para trazer um pouquinho de conhecimento para vocês, tá? A gente está aqui para trazer um pouquinho de conhecimento para vocês, sem fazer juízo de valor, de qualquer sentido, tá? Inclusive, pode sair daqui à tarde e ir no stand do meu concorrente e comprar uma máquina elétrica deles, não tem problema nenhum. A gente está aqui para falar do quão importante é para o setor cerâmico ter entrar e acreditar no projeto da empilhadeira elétrica, porque é isso que vai mudar o seu patamar. Tá? Como eu disse, no início era loucura, no início ninguém acreditava, mas isso eu corrijo todos os meus clientes, prospectos, amigos, parceiros, que depois de meia hora de conversa no meu stand, diz assim, é verdade, Diego, essa máquina aqui é o futuro. Não, pode ser o futuro para ti. Pode ser o futuro para ti. Tem cliente meu que isso aí já é passado, e passado há muito tempo, e a economia é grande, e a cerâmica dele cresceu muito por conta da empilhadeira elétrica. Porque quando tu tem uma cerâmica com 5 máquinas elétricas numa operação, tendo uma economia proporcionalmente ao gás de 40 mil, 50 mil reais por ano por máquina, nós estamos falando de uma economia de 300, 400 mil no ano. Né? Então, é muita coisa.
Eu vou finalizar, pessoal, e aí vou abrir para vocês fazerem perguntas, para a gente bater um papo, né? Bater um papo. Se você nos acompanhou até aqui, né, eu espero que todo mundo tenha sentido que é a hora de fazer uma mudança, né? Como eu falei para vocês, enquanto muitos continuam operando com máquinas caras, poluentes e ineficientes, né, a nossa empilhadeira elétrica GeForce oferece uma economia real de até 95% nos custos operacionais, tem alta produtividade e compromisso com a sustentabilidade no futuro, né? A tua operação ainda está gastando mais do que precisa, é hora de rever essa situação. Aqui, nesse QR Code, vocês vão cair direto no meu WhatsApp, tá? Quem quiser depois maior informação, Diego, me manda um vídeo da máquina elétrica, me manda aí maiores informações técnicas, me manda esse slide da palestra aqui que eu quero ter, embora a Marcinha vai disponibilizar ali na Anfamec para vocês essa palestra aqui, mas vai estar gravada também lá no YouTube, mas quiser, Diego, me manda lá a tua palestra que eu quero ver os números de novo e tal, aponta o celular aqui para esse QR Code, vai cair no meu telefone, tá? E se entrar lá no Instagram da empresa, que é o @alfamacequipamentos, que eu gostaria que vocês entrassem e já seguissem, lá tem o link lá, que daí tu baixa o nosso catálogo digital, né? Lá tu baixa o nosso catálogo digital, lá tu vê as máquinas, vê saída de máquina todo dia, material grande aí do nosso mix de produto. Tem alguém, pessoal, que quer perguntar alguma coisa, tirar dúvida? Aí daí vai passando o microfone depois. Eu acho que talvez, não sei se vai precisar do microfone, enfim. Tá lá. Sandro, né? Bom dia, isso. Bom dia, Sandro. Sandro Santos, Cerâmica Montemala, em Manaus. Ah, bacana. Bem pertinho, Eu gostaria de saber o seguinte, a garantia da empilhadeira e a garantia da bateria, tá, se elas estão no mesmo patamar de tempo. Tá, vamos lá. E com relação à questão do carregador também, certo, que eu vi que algumas máquinas têm um carregador interno, outras têm um carregador externo. Isso tá? mesmo. Como que funciona essa situação? Tá, vamos lá. Vamos primeiro falar da garantia, tá? Vamos primeiro falar da garantia. Você vai ver no mercado máquinas elétricas com todo tipo de garantia. Vocês me ouviram falar aqui, eu acho que por meia hora ou mais, eu sou um pouco prolixo, isso aí é coisa de ex-advogado. Mas assim, como é que eu vou falar isso sem que vocês me interpretem mal? O pessoal gosta de brincar de se enganar, tá? Tem gente dando 8 anos de garantia numa bateria de máquina elétrica ou 2.000 horas. Ou 3.000 horas, que é o nosso caso. Em quanto tempo tu faz 2.000 horas, 3.000 horas? 2 anos? 3 anos? 1 ano e meio? Depende da operação. Nunca vai ser 5, nunca vai ser 6, nunca vai ser 7, nunca vai ser 10. Então, o cara que me diz, não, está me dando 10 anos, ou 3.000 horas, 4.000 horas, 5.000 horas. A questão é sempre desproporcional ao fluxo normal de trabalho da máquina no mercado. Então, tem que cuidar para não ser ludibriado na hora desse prazo muito absurdo de garantia que algumas máquinas dão. Tá? A nossa máquina trabalha da seguinte forma: 3 anos de garantia na bateria ou 3.000 horas, que aí ela é proporcional o ano à questão da hora. Tá? E por que é 3 anos ou 3.000 horas? Porque a conta da economia do equipamento elétrico, para que você possa fazer uma manutenção um pouco mais cara, pessoal, ela tem que fazer sentido na economia que ela traz até o tempo de garantia, né? Por exemplo, se você for comprar... Vê se você consegue fechar ali, por favor. Se você for comprar uma caminhonete a diesel, o motor, em tese, vai durar 500.000 quilômetros, em tese, tá? O motor de uma caminhonete a diesel.
E 500 mil quilômetros, talvez tu leve 10 anos para fazer. Mas não tem ninguém vendendo caminhonete com garantia de 10 anos, né? Então, a garantia nunca vai ser dada ao tempo que a bateria pode durar. E sim a um tempo justo de que, naquele tempo, tu tenha tido economia suficiente para o negócio valer a pena. Então, vamos lá. Tu faz um motor de uma máquina diesel ou de uma máquina a gás, dependendo da operação, do operador e do teu contato, com 10 mil horas, 12 mil horas. Eu já tive cliente fazendo motor com 6 mil horas, porque a máquina era mal cuidada, 7 mil horas. E tu vai fazer uma máquina, um motor de uma máquina diesel, se for uma máquina boa, igual a nossa, onde a manutenção é barata e as peças são baratas, tu faz o motor da minha máquina diesel com 4 mil reais. A minha máquina diesel, tu não retifica o motor, tu troca kit, ele é camisa molhada, tu paga 2 mil nas peças e gasta 2 mil de mão de obra. Tu vai fazer um motor de uma Hyster Yalia 20 mil. Tá? Uma bateria de uma máquina elétrica como a nossa custa 30 mil reais de média. Em 3 anos de garantia ou 3 mil horas, tá? Tu economizou o suficiente para comprar 3 baterias, se preciso for. Então, a conta da garantia sempre tem que ser feita assim. Essa garantia que estão me dando, ela está proporcional o ano à questão da hora? Ah, não está. Então, tem que ver o que, de fato, vai acontecer primeiro. Né? Ela pode... Então, a questão... Desculpa. Quando você botou ali os custos, baseado que a gente tem uma bateria aí de uma Hyster, de uma Yalia, como eu tenho as duas, de mercado aí, eu acredito que deve estar uns 500 reais, 600, e que te dá uma garantia, que hoje é 12 meses, com 12 meses e meia hora pifa, né? Até a tecnologia está nisso aí. Mas vamos lá, se você tem aí, me dá uma garantia de, em média, 3 anos para uma bateria e ela custa 30 e poucos mil reais, não quer dizer que eu não possa colocar aí R$1.000 de custo mês em 3 anos. Pode, né? Pode. Em relação que uma Hyster comum, eu posso jogar aí 1.200 em 3 anos, 3 baterias. Não, mas uma Hyster comum, que não, nós não estamos falando da mesma coisa, né? A bateria da máquina elétrica é a bateria que faz a máquina funcionar. A bateria de uma máquina diesel é só para a máquina ligar, né? Sim, tudo bem. Estou falando... Porque a máquina diesel ela tem um motor a combustão. O que compara a bateria da máquina elétrica é o motor e a feitura do motor na hora que tu vai precisar retificá-lo ou trocá-lo. Tu não compara a bateria de elétrica com bateria de... Tudo bem, mas uma máquina que funciona pouco, sendo gasolina, sendo diesel ou a gás, tá? Em 3 anos eu não vou fazer o motor, com certeza. Mas a tua vida útil... Espero que não. Mas a tua vida útil da tua bateria, como tu bem falaste agora aí, ou é X horas ou 3 anos. A garantia, não a vida útil. A vida útil da minha bateria é de 8 anos a 10 anos. A 10 anos, né? É até 5 mil ciclos. É aquele exemplo que eu dei do carro. Um motor de carro vai durar 400 quilômetros, 400 mil, 500 mil, 600 mil. Você não vai comprar um carro e exigir que eles te dêem uma garantia pelo tempo de vida útil do motor. A vida útil da bateria elétrica, ela vai ser, numa máquina elétrica ruim, de 1.000 a 2.000 ciclos. Que a gente está falando aqui de 3 a 5 anos. Isso eu estou falando de uma elétrica ruim, tá? Uma elétrica ruim. Então, uma elétrica ruim, se tu der sorte, ela vai durar a tua bateria no mínimo 5 anos. Então, é isso que tem que entender. A marca GeForce, não é isso? GeForce. GeForce. Ela já está operando aqui no Brasil há quantos anos? Não, essa marca é marca nossa, tá? A fabricação é chinesa. O que acontece? Quem vende máquina da China, 99%, e isso nós temos os 2 exemplos aqui na feira para só exemplificar mesmo, para te entender o que eu vou falar. Certo. Nós temos um expositor vendendo máquina chinesa com a marca chinesa do fabricante. Então, tem a empresa que expõe a máquina e que vende a máquina, e tem a marca da máquina, certo? E nós temos 2 expositores, que somos nós, e um expositor próximo a nós,
que tem marca própria, certo? Mas a fabricação é chinesa. E aí, obviamente, que a Alfamac, assim como a GeForce, tá? É uma empresa que não tem o mesmo tempo de mercado que tem o fabricante dessa máquina na China. Agora, o fabricante ele desenvolve o projeto criado por nós e da nossa marca. Então, o que eu faço questão de deixar bem claro para o pessoal na hora que está comprando? Ou na hora que está negociando, porque na hora que está negociando é assim, não, Diego, mas chinês é tudo igual, não faz diferença se o motor é A ou se é C e tal, tal. Eu digo assim, olha, eu não vou dizer para ti que a minha máquina não é chinesa, porque ela é fabricada na China. Mas é o seguinte, você pode sair daqui e ir ali no meu stand. Você vai olhar ali a minha máquina GeForce Pro e a minha máquina elétrica, essa máquina não existe em nenhum outro lugar do Brasil, outro distribuidor vendendo. Por quê? Porque é projeto próprio, feito em fábrica na China, que tem mais de 40 anos de atuação mundial, na qual a máquina sai de lá com a minha marca, sob o meu projeto. E sai de lá de um jeito que não chega aqui para ninguém. Na diesel, por exemplo, a minha máquina tem escapamento aéreo, 4 filtros, motor série A, mangueira continental, rolamento cônico, desliga na chave, coisa que tu pode rodar o Brasil inteiro que tu não acha uma máquina chinesa configurada assim. E por quê? Porque eu não vendo máquina chinesa. Eu vendo uma máquina que é fabricada na China sob o meu projeto. Tudo bem. E há quanto tempo vocês estão já no Brasil vendendo esse tipo? Nós estamos no mercado como Alfamac há 3 anos. 3 anos. 3 anos. Ok, obrigado. E na máquina elétrica nós temos clientes. Na máquina elétrica nós temos clientes com máquina já até anterior digamos, a empresa começar a rodar a distribuidora como a Alfamac, que foi importada já por nós antes, nessa mesma pegada, e máquina elétrica com 10 mil horas no Rio Grande do Sul. Eu tenho um cliente com máquina elétrica com 10 mil horas, tá? Sem problema nenhum da bateria. Mas aí assim também, Sandro, ó, o que a gente tem que entender? Que é como eu falei no início, obviamente que eu estou aqui para falar do meu produto, mas eu não estou aqui para fazer comercial do meu produto, eu estou para falar de máquina elétrica. Os receios, os medos e as pontuações que tu tem, ela não é da elétrica GeForce, ela é de toda elétrica. Será que a bateria vai durar? Porque assim, ó, não tem nenhuma máquina elétrica GeForce com 10 anos no mercado, assim como não tem nenhuma BYD no mercado com 10 anos. A BYD faz empilhadeira, sabia? Não tem BYD com 10 anos no mercado. E não tem Tesla com 10 anos no mercado. Então, na verdade, é o seguinte, essa questão de se de fato vai durar tudo aquilo que se vende, não é o Diego que pode ou não pode garantir, é o próprio mercado. A tecnologia de lítio na empilhadeira e no carro, que é um pouquinho diferente, porque o carro utiliza cobalto e níquel, na Tesla, por exemplo, que é um outro tipo de lítio, tá? Não tem esse tempo de mercado como tem um carro a diesel ou um carro a gás, ou uma empilhadeira ou a diesel ou a gás. Então, a gente tem que ter essa parcimônia de entender que, assim, entre aspas, está todo mundo acreditando na parte técnica do que é falado, do que é dado pela fábrica e... Beleza. Aí a gente vai ter os dois cenários. Vai ter o empresário, o empreendedor, o cliente, que ele vai esperar passar 10 anos desse produto no mercado para ele ver que, de fato, validou e que dá para acreditar e confiar, e aí ele vai fazer o investimento dele. E vai ter o cara que vai fazer esse investimento assim que a tecnologia aparece ou no curso dessa tecnologia, né? Então, como eu falei, eu acho que um exemplo bem claro disso tudo que a gente está conversando é o seguinte... a gente recebe diariamente contatos do Brasil inteiro e eu recebo, às vezes, da mesma região e do mesmo nicho, o contato de alguém que diz para mim que a máquina elétrica não vai pegar, e a expressão é essa: Diego, nem me fala da elétrica, porque a máquina elétrica não vai pegar. E eu tenho no mesmo estado, no mesmo nicho, cliente com máquina há 3 anos economizando e de orelha a orelha. Então, assim... é algo que a gente não tem o que fazer. Não tem omelete sem quebrar ovo. Quem comprar uma máquina elétrica hoje tem que entender
que ainda não tem 10 anos de máquina elétrica no mercado. E eu acho que é por isso que faz sentido analisar todos os pontos e, na hora de pensar em investir, já investir no que tiver de melhor ou que der menos problema. Vou dar um exemplo. Eu estou pensando em trocar de carro para pegar um carro elétrico, certo? Eu só vejo duas opções para eu pegar, um BYD ou um Tesla. Eu passei aqui em Campinas, vi um tal de Omodo. Entendeu? Então, se for para investir num carro elétrico, eu vou investir naquilo que, estudando e conhecendo todo o processo produtivo, as informações, me parece ser melhor. Tá? Não é isso? O custo do investimento da diesel da elétrica? Tá. Aí o custo, a diferença de investimento vai variar muito, obviamente, de marca de empilhadeira, né? Marca e configuração. Na nossa realidade, uma máquina elétrica hoje custa basicamente 60% a 70% mais que uma máquina diesel. Então, vou falar um português assim para todo mundo entender número. Se uma diesel minha custa 100, a elétrica custa 170. Mais ou menos nessa proporção, depende aí se é 2,5 toneladas, se é 3, se é 3,5. Vai ter marcas onde essa diferença é muito maior. Uma 3 toneladas hoje, ela de mercado, ela tem um preço, aqui na feira está para 196 mil. Enquanto uma 3 toneladas boa minha está para 110. A diesel. Tá? Ô, Sandro, me desculpa, tu tinha feito uma outra pergunta além do... Só um minutinho, só para terminar de responder o Sandro, tu tinha feito uma outra pergunta além do prazo da bateria. Era o prazo de garantia da máquina. O prazo de garantia da máquina. Então, a nossa máquina é o seguinte, bateria, 3 anos ou 3.000 horas, e na máquina, 2 anos ou 3.000 horas. E o que é a garantia da máquina na máquina elétrica? É basicamente parte mecânica e parte hidráulica. Então, ela já é superior ao que tem de base no diesel, que é 1 ano ou 1.000 horas, né? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Natália, a gente é lá do Pernambuco, da Dorbol, cerâmica Dorbol, em Dormentes. A minha pergunta é o seguinte, Sandro. Referente... Diego, quer dizer, desculpa. Referente a... Você já até quase que respondeu aí. Questão de tempo para carregar a bateria. Tá. Se sabe que as baterias que já existem no mercado, exigem um tempo. Tá trabalhando ali, ela está aquecida, tem que dar no mínimo ali 2 horas para poder colocar no carregador. Isso mesmo. Essa sua quer dizer que parou agora, já posso colocar para carregar, não é isso? Isso mesmo. Aí agora aí tem duas diferenças, né? Isso que tu está falando que tem que esperar esfriar e tal, é considerando as máquinas elétricas chumbo ácido que já tem no mercado. Sim. Com relação às máquinas elétricas, aí tem essa grande diferença de tempo de carga, tipos de carregador, que o Sandro tinha perguntado ali, do interno, externo, e que é importante falar, e que é assim, pessoal, máquina elétrica na cerâmica, ainda conta a questão da robustez, porque vai trabalhar no ambiente externo e tem que ser uma máquina robusta. A gente vê muita máquina elétrica despadronizada. Por exemplo, todo mundo sabe que o pneu de uma máquina 2,5 tem uma dimensão, de uma máquina 3 tem outra dimensão. Mas essa dimensão, por exemplo, na 3 é o 28,915 e o 712, traseiro e dianteiro. Tá? Essa dimensão ela é padrão mundial. Qualquer lugar do mundo que tu for ver uma empilhadeira 3 toneladas, o pneu é 28,915 e 712. Isso. Tem gente que vende máquina elétrica com um pneu desse tamanho aqui, ó. Aí tu tá lá no Pernambuco, furou o pneu de uma máquina, tu vai achar onde? Aí só deixa eu continuar o meu raciocínio para a questão dos carregadores. É assim, como tudo, a gente sabe que isso é prática natural do mercado. A máquina elétrica apareceu e tinha um padrão. Tinha um padrão de qualidade, de ser vendida com bateria que durava e com um carregador que carregava rápido. Mas não se ganha dinheiro no Brasil vendendo coisa boa. Se ganha dinheiro no Brasil fazendo coisa errada. Tem gente vendendo máquina elétrica com preço de máquina diesel, 99.900.
Essa máquina vem um rabicho de dentro da máquina que é igual um ferro de passar. Tu vai botar numa rede 220. Vai levar de 6 a 8 horas para carregar. O meu carregador tem que ser colocado numa rede 380 volts trifásico. Vai carregar em 1h30. A minha autonomia na máquina elétrica vai ser 8 horas trabalhadas. Não é aquele negócio assim, quanto tempo, como é que tu carrega a tua... Outro dia, o cara passou no stand e disse assim, não, a minha máquina elétrica faz 15 horas. Eu disse, tá, qual é a tua máquina elétrica? É uma 2,5, assim, a bateria é tal. Eu disse, não, as horas não é o tempo que tu leva para te carregar de novo, é quanto a máquina trabalhou, porque ela pode trabalhar 3 horas hoje, 3 horas amanhã, e tu deixar para carregar depois de amanhã. Então, a nossa autonomia é trabalhada. 8 horas trabalhada é a minha autonomia. Essas máquinas elétricas que, primeiro, não tem no Brasil. Não tem no Brasil e não está pronta na China. E eles estão anunciando máquinas 3 toneladas com uma voltagem e amperagem de carregamento e de autonomia de bateria que é inferior a uma máquina 1.8. O Cauã trabalha conosco, é do nosso time comercial, tá? A bateria que vem nessa máquina que eles estão querendo vender elétrica com preço de máquina diesel é uma bateria de uma paleteira elétrica. Sim. Tá? Então, assim, tu não vai ter autonomia de uso e tu vai levar muito tempo para carregar. Aí é aquilo que eu falei no início da palestra. Você quer ter uma máquina elétrica para dizer que tem? Ou quer ter uma máquina elétrica para, de fato, você economizar e ter resultado? Tá? Então, a questão do carregamento é isso. Referente à questão, como é que vocês estão tratando hoje a manutenção? A gente, por exemplo, está lá no Pernambuco. Lá na região, vocês já têm técnicos, porque se sabe que uma empilhadeira elétrica, no caso de outros equipamentos, é lógico, não é só chegar e mexer, existem suas particularidades, né? Principalmente quando se trata dali do sistema de módulo, essas coisas e mais um pouco. Como é que é o teu nome mesmo? Desculpa. Natalio. Natalio? Natalio, então é o seguinte, ó, bem tranquilo para te responder, eu fico de fato, bem tranquilo, porque assim, o que diz respeito à parte, de fato, elétrica, de uma máquina elétrica, são 3 componentes. Se tu for ali no nosso stand, nós temos peças expostas nos nichos do nosso stand. A gente preencheu os nichos tudo com peça de máquina diesel, tem bomba d'água, tem motor de arranque, tem filtro de ar, tem filtro de óleo, tem o kit do motor, e a gente fez um esforço danado para conseguir preencher um nicho de peça de máquina elétrica e não conseguiu. Botamos um painel ali para dizer que se quebra o painel a gente também tem. Porque tem 3 peças numa máquina elétrica. Uma bateria, um controlador, que o pessoal chama de driver, e um BMS que faz esse sistema todo rodar. São 2 peças desse tamanho aqui e a bateria é uma peça grande. Que esse BMS que você fala é o que a gente chama de módulo, não é isso? Assim, isso. Quer dizer, a gente, quando anda na região da gente, que eu conheço o BMS é um módulo, o driver tem gente que chama de controlador e a bateria é a bateria. Então, assim, manutenção. Partiu para qualquer parte que for mecânica, hidráulica e peça de desgaste, a manutenção de uma máquina diesel vai ser igual à elétrica. A corrente, a mangueira, o rolamento, o pneu, padrão. Deu problema ou precisa de uma manutenção da elétrica. Eu vou ter alguém na tua região que seja autorizado ou que tenha peça de máquina elétrica lá? Não. Não tem. Por quê? Porque ninguém tem. Ninguém tem. Agora, qual é o nosso grande diferencial? Pós-venda, atendimento, tá? O que acontece? Hoje em dia, é tudo online, é tudo digital, tu vai lá na minha empresa não tem saque, não tem setor de veja bem, tu vai falar com o chefe da minha mecânica, que o nome é Paulo Roberto, o apelido é Beto, tá? Ele comanda todo o nosso time de mecânicos, você vai falar com ele. Se for algo que, por exemplo, a máquina tem um botão de emergência, que quando tu aciona o botão de emergência, essa máquina não liga por jeito nenhum, porque justamente é para a questão de segurança. Não foi uma, nem 2, nem 3 vezes que o cliente ligou para o Beto e disse assim, Beto, a minha máquina não liga. Aí ele faz uma chamada de vídeo e ele disse assim, não, o botão de emergência aí está ligado, roda. Então, assim, tem um atendimento online direto e diz, Diego, mas deu problema no módulo.
tem que botar outro módulo. Não vai ter outro módulo para vender, nem em Recife, nem em Pernambuco, nem tal, mas a Alfamac tem. E eu vou botar, se for aéreo, no caso, vai chegar para ti num dia ou no outro. Tá? E gente para ir lá botar, se tu não tem, eu vou mandar. Então, assim, ó, quem vir aqui dizer para você que tem autorizada, que tem peça à disposição no Brasil inteiro, que tu pode ir lá na loja tal, nada mais está fazendo, desculpa eu ser um pouco incisivo, porque eu não gosto de brincar, de se enganar. O pessoal nada mais faz do que pegar um pessoal que vende peça na cidade X e dizer que ele é autorizado. Então, tipo assim, lá tem 1, 2, 3 peças lá na tua cidade. Daí eu faço contato lá com o cara e digo assim, ó, se tu precisar de alguma coisa aí, tu me pede umas peças, compra peça de mim, é minha autorizada. Com exceção de Heister e Ali, que tem Brasif, que tem mais de 20 anos de mercado, e que a Brasif já está nas maiores capitais, como, por exemplo, em Minas Gerais, tu tem Brasif em Belo Horizonte, no Espírito Santo, tu tem Brasif lá em Serra, como eu já fui, mas talvez lá na tua cidade, muito provavelmente, não tem uma Brasif. Tá? Então, assim, não tem peça de Toyota, não tem peça de Heister, não tem peça de Ali, não vai ter peça da elétrica, mas tem o compromisso da empresa que tu está comprando com o pós-venda. Então, assim, hoje em dia, principalmente nessa abertura de máquina elétrica para o mercado com preço mais baixo, é todo mundo vendendo, basicamente, empilhadeira elétrica, como já acontecia com um diesel, depois que o gás ficou muito caro, e vai se sobressair quem tem um atendimento diferenciado. Então, da mesma forma da questão que eu falei ali, do fabricante ser chinês, né? O fabricante da minha máquina é chinês, que eu não vou ser omisso com o meu cliente, dizer que a fabricação é em Santa Catarina, ele abre a máquina e vê uma inscrição chinesa ali. Agora, eu digo para ele, tu está comprando uma máquina fabricada na China, o projeto é meu e é tudo comigo, e ali tem um telão de 6x3 de LED no nosso stand, onde aparece a nossa estrutura física ali. Então, tudo é conosco em Santa Catarina. Tá? Então, a gente oferta o melhor do que dá para ofertar, mas não vai ter uma loja, uma distribuição, uma autorizada na tua cidade para te ir lá comprar um módulo de empilhadeira elétrica. Tá? Eu vou ter que mandar para ti. Só que eu mando de um dia para o outro. E também a grande probabilidade, como acontece naturalmente, é que não vai ficar dando problema. Tu tem 3 peças para dar problema, a lógica é que não dê, né? Os concorrentes, vamos dizer que os fabricantes de empilhadeira, você compra um módulo, na maior parte das vezes, por exemplo, isso foi eu trabalhei na parte de manutenção de empilhadeira, certo? Aí eles, independente de qual for a marca, você compra um módulo daquele, tem que ir lá o técnico autorizado pela empresa a fazer a programação. No caso desse aí, já vai um pouquinho programar. O nosso, o que acontece é o seguinte, a gente também atua bem diferente nesse sentido. Isso até comercialmente, financeiramente, pode ser algo ruim, que deveria mudar para frente e tal, mas assim, ó, eu vendo a minha máquina para ti e eu não te obrigo que tu faça a manutenção preventiva comigo, nem que tu compre peça comigo, nem que seja de prevenção. Então, por exemplo, assim, eu não digo que tu é obrigado a fazer a manutenção comigo, senão tu vai perder a garantia. Então, tu pode, por exemplo, comprar uma máquina diesel, Diego, 250 horas aqui, o meu mecânico faz a revisão. Eu posso pegar e fazer a revisão com ele ou eu vou perder a garantia? Não, tu pode fazer. Tá? A gente acompanha, mas tu pode fazer. Na questão elétrica, na elétrica já demanda uma mão de obra mais qualificada, que daí eu vou te indicar a mão de obra. Agora, o que acontece? De repente, é algo que é mandar a peça para ti e encaixar, botar num plug, né? Como, por exemplo, o botão que liga a máquina, né? Que tu starta a máquina, primeiro tu liga ela, vira a chave, e aí tu vai acionar ela pisando no freio. Esse botão aqui que tu liga a máquina é um botão que tem um fusívelzinho, um botãozinho, às vezes, se der um problema no botão, eu vou mandar esse botão para ti, de repente tu consegue instalar. Mas tudo sob nosso acompanhamento, tudo sob nossa supervisão. Não vai acontecer de eu não te fornecer a mão de obra, a peça nem se fala, tá? Se eu for vender, e aí é onde eu digo, pessoal,
que nada é por acaso, ninguém vende máquina mais barata ou vende máquina mais cara, tá? Porque descobriu a roda ou porque não é sério, tá? Tudo tem um porquê. Se eu tenho uma estrutura física num terreno de 5.000 metros quadrados, com 3.000 metros de área construída, com 300 máquinas à pronta entrega, com corpo mecânico, com assistência técnica, obviamente que eu me responsabilizo por isso, que o cara que importou uma máquina direta e está vendendo 20 mil abaixo que eu, não vai se responsabilizar. Diego, desculpa estar interrompendo, que eu acho que já estamos até no horário, né? Não, está tranquilo. É muito ruim para nós, enquanto empresários, o pós-venda. Eu tive tanto problema, eu tenho marcas lá, Reister, Yali, JCB, Boas, né? Case, New Holland. Já te discuti, briguei, caminhões também, de várias marcas. Então, o grande problema nosso é o pós-venda. Que o cara vende para nós aqui um sonho e a gente recebe depois um pesadelo. Isso é muito importante que você está falando aí com relação aí a essa nova mudança aí de comportamento, que a gente já veio do carburador, a gente já foi para a injeção, e hoje a gente já está aí chegando o elétrico e tem que ir mesmo para cima do que é novo e mais barato. Então, isso eu acho que é um fator muito importante. Eu vou contar um caso bem rapidinho aqui de uma empilhadeira minha em Yali, que um pallet lá não estava bem amarrado, sei que o pallet lá tombou um pouco, quebrou o painel. E eu acredito que Yali é como se você tivesse ali um Chevrolet, né? Que todo canto tem uma loja para vender um pedaço. Mas, meus amigos, foram 40 dias para chegar esse painel. Tá? E é um custozinho de R$12.000. Você olha para o troço, não tem nada. Mas o problema não é, às vezes, o preço, é a máquina parada. É a máquina a parada. máquina né? parada. Seja, Que é o problema da gente que a gente não pode discutir. Mas eu queria fazer só uma pergunta minha de curiosidade. Uma bateria normal, ela é 12 volts, você faz ali uma ligação dela ali, acho que é em série que chama, transforma em 24, para um caminhão, para uma máquina, uma coisa parecida. O motor elétrico, a gente sabe que ele fecha lá em 110, 220, 380, 440, por aí vai. Qual é a voltagem da bateria e qual é também a voltagem dos que são dois motores elétricos que eu vi ali, não é isso? Um aí para propulsão e outro para o sistema hidráulico, né? Isso. Quais são? A nossa bateria, a gente trabalha com a voltagem de 80 volts, tá? Isso é muito interessante, Sandro, tu ter falado, porque isso é um ponto que também, assim como a questão da garantia, ela leva o pessoal, induz o pessoal a erro. Nessa questão da amperagem da bateria, também o pessoal é induzido a erro. Por quê? Porque, às vezes, tu vê uma máquina que diz assim, não, mas estão vendendo uma máquina lá com 405 amperes. Tá? Só que não é 80 volts. E aí o que acontece? Uma bateria que seja muito inferior a 80 volts, como acontece em algumas máquinas da concorrência, ela não vai entregar a autonomia desejada para a tua operação, mesmo que a amperagem seja superior àquela amperagem nominal de uma bateria com 80 volts. Né? Então, por exemplo, para usar, eu acho um exemplo que todo mundo consegue entender, são os celulares. São os celulares. Tu acha muito celular que, se tu for olhar a configuração manual de capacidade, de qualidade de câmera, de armazenamento, de hardware, ele é muito superior, por exemplo, a um telefone, um iPhone da Apple. Certo? Pode pegar um LG, pode pegar... E aí eu nem estou falando de Samsung, que é um ótimo celular lá no topo de linha. Estou falando de coisa mais em conta mesmo. Tu acha lá marca chinesa, como Xiaomi, tu acha LG, que tu vai olhar a configuração nominal, ele é melhor do que a configuração do iPhone, proporcional àquele modelo. Mas aí tu vai trabalhar com ele, tu vê que ele não roda igual. Porque essa configuração nominal tem que fazer sentido. Né? É igual, por exemplo, assim, estão anunciando máquinas agora, 3 toneladas com 230 AH. 230 AH a gente tem em paleteira.
tá? A nossa máquina 3 toneladas tem 350 H, que é ampere, numa voltagem de 80 volts. Então, tem que ter muito cuidado com essa questão da nomenclatura e das denominações, porque tem coisa que tu pode bater o olho e identificar mesmo sendo leigo, como, por exemplo, quando tu tem a oferta de uma máquina elétrica, onde o carregador é interno e tu vai carregar numa voltagem 220, eu acho que não precisa ter muito conhecimento para saber que ele não vai te dar uma carga rápida, porque não é um secador, né? Então, assim, tu pega essa máquina com carregador interno e bota numa rede 220, é 6 a 8 horas de carga. E quanto aos motores? Qual é as voltagens deles? Os motores são 32 volts. Da 12,5? Da 12,5 é o seguinte, a 12,5 nossa, ela vai fazer entre 6 horas e meia a 7 horas, tá? Por que, Diego, por que de 6 horas e meia a 7 horas? Porque tal qual o motor a combustão, o uso conta muito. E aí tem uma operação mais pesada, tem uma operação mais distante, né? Tem máquina elétrica em cerâmica que a gente tem clientes que a máquina trabalha dali ali, só na saída do forno, por exemplo. Aí a outra trabalha só na paletização no caminhão, né? E tem cerâmica nossa que a empilhadeira anda 1 quilômetro, né? E aí tem operador, aquela questão da média do carro. Quantos quilômetros por litro faz o teu carro? Depende. Contigo faz 10, comigo faz 11. Talvez com ele faz 7. Então, assim, a autonomia média trabalhada é de 6 horas e meia. 6 horas e meia, na 2,5. A gente não... Carrega com 1,5, né? Carrega com 1,5. A 2,5 mesmo é 1h30 de carga, tá? Porque, assim, a gente orienta que não deixe a máquina baixar de 20% de carga, para botar a carregar. Por quê? Primeiro que tu vai estar forçando a máquina e segundo que a gente não quer que o cliente corra o risco de ficar com essa máquina parada no meio da operação. Infelizmente, empresas grandes, onde os operadores não têm muito compromisso, porque é muito funcionário, é muito turno, é muita gente, a gente sabe de parar a máquina no meio da operação e ter que rebocar. Daí depois começa a dar problema na máquina, tu vai ver a operação, vai lá acompanhar, vai ver o vídeo, os caras estão deixando a máquina ir a zero, parar no meio da operação, depois bota e reboca a máquina, até para levar o carregador. Então, assim, a operação conta muito. Agora, na cerâmica, a gente, não é que a gente orienta, tá? Cada um tem a sua a forma de trabalho que acredita melhor, mas o pão francês da empilhadeira são máquinas 3 toneladas, seja diesel ou seja gás. E por que a gente fala isso? Diesel ou elétrica. Por que a gente fala isso? Porque o custo-benefício ele é gritante. Por exemplo, na diesel, basicamente não tem uma diferença de preço entre 2,5 e 3. A minha 2,5 para a minha 3, lá na minha empresa, a minha máquina, a diferença é 5 mil. Tu está comprando um bem de basicamente 100 mil reais, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da situação, da feira, da promoção, disso, daquilo, tu bota aí uma média de 100 mil. 5 mil não é dinheiro, né? De repente vai parcelar. A máquina 3 faz o trabalho da 3 e da 2,5. A 2,5 não faz o trabalho da 3. Tá? E cerâmica tem que ter robustez, tem que ter estabilidade. Estabilidade conta muito. Então, a gente tem a pronta entrega 2,5 toneladas, tanto duplex como triplex, mas a gente orienta a questão da 3 toneladas. Tá? A minha triplex vai até 4,8 metros de altura, numa configuração Pro, que é a GeForce Pro topo de linha, e a máquina elétrica também, 4,8.
E na 3 toneladas, eu tenho até uma versão dessa na feira, que é uma máquina mais em conta, que aí ela vai até 4,5 metros. Certo. Tá? Até 4,5 metros. Tem 6. E aí tem as variações que vai, duplex tem 3, 3,5, tem até 6 metros, caso precise. Sim. Mas na cerâmica, a gente vê assim, que, primeiro, o pessoal não utiliza duplex porque tem a questão da altura dos barracões, né? Da altura dos barracões, então é muito difícil a gente ver uma cerâmica com máquina duplex e também não precisa de 6 metros. 6 metros utiliza muito quem? Pessoal do café, que a gente vende muito, que trabalha com big bag, pessoal de café e pessoal também de fruta. Pessoal que trabalha com beans de maçã, de cenoura, de morango, utiliza muito 6 metros. Então, para a cerâmica, basicamente, 3 toneladas, 4,8 é o que atende bem e é o que tem o melhor custo-benefício. Tá? Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida com relação à questão mesmo da tecnologia, da máquina elétrica, ou alguma coisa referente a opções de máquina elétrica, máquina diesel que a gente possa ter ali? Tem mais alguma coisa? Então tá, pessoal, queria agradecer a presença de vocês, tá? A feira continua, todo mundo sabe, aí das 14 às 21. A gente vai estar ali no stand. Ali a gente tem uma máquina elétrica, 3 toneladas triplex 4,8. Tem uma máquina diesel GeForce Pro, que é essa que eu falei, que é montada para cerâmica, com escapamento aéreo, 4 filtros de ar, mangueira continental, motor série A com controle de emissão de gás Euro 3. É um motor que ele emite 50% menos monóxido de carbono no ambiente, mais autonomia de combustível, menos manutenção. Muito diferente do motor série C 490 que tem na grande maioria das máquinas chinesas. E aí, olha só, como eu estou falando um fato que é um dado e eu não estou falando mal. Eu tenho uma máquina com motor C490 aqui na feira para vender, que é a minha série Light. Se fosse a mesma coisa, eu não teria 2 máquinas com 2 preços diferentes, certo? Então, motor chinês não é tudo igual, máquina chinesa não é tudo igual, e a configuração para cerâmica precisa escapamento aéreo, bastante filtro e um motor de qualidade. Do contrário, 6 meses de uso, tu vai ter que estar fazendo o motor. Outra coisa, rolamento cônico versus rolamento de agulha, se vocês me permitirem entrar rapidinho nessa parte técnica. Tá? 99% das máquinas sendo vendidas ainda com rolamento de agulha. O rolamento cônico no eixo traseiro é o que dá a estabilidade da máquina por conta da questão radial, né? A máquina que vai virar ali 180 graus o pneu. Quanto mais peso num rolamento de agulha, uma operação muito pesada, com muita angulação, vai dar problema na tua balança e vai estourar a tua ponta de eixo. Não é incomum a gente ter clientes que disseram, comprei uma máquina que com 3, 4 meses estourou a ponta de eixo. Isso tudo é por conta de rolamento de agulha, que deveria ser rolamento cônico. E aí é o seguinte, isso não está em nenhuma especificação técnica de máquina empilhadeira que alguém te ofereça. Se bobear, tu vai perguntar para o cara que está vendendo, ele não sabe nem o que é um rolamento cônico ou um rolamento de agulha. Perguntar só uma curiosidade aqui. Sistema ali interno dela, de refrigeração nos componentes elétricos, de vocês é o que? É ventiladores? Até onde eu conheço, as que eu já conheço elétrica, tem um sistema de refrigeração que se sabe que não pode superaquecer, né? O sistema elétrico ali. Na verdade é o seguinte, tá? Tem empresas, a grande maioria, deixa toda exposta a parte embaixo do banco, sim, a ponto de que tu levanta o banco ali, se tu quiser, tu arranca a peça na mão. O que a gente faz? Por uma questão da durabilidade e de a gente ter um produto mais robusto, que isso é olho nu, tá? Passa ali no meu stand, tu olha a minha máquina, tu vê que ela é um tratorzinho. Muita gente chega ali, olha a máquina elétrica e não sabe que pela cor é elétrica e pergunta assim, onde é que está a elétrica? A gente diz, não, a elétrica é essa aqui. Não, é uma máquina muito, muito forte para ser elétrica. A gente bota uma chapa por cima para blindar essa bateria, mas existe um espaço de ventilação entre a chapa e o módulo,
que é o BMS, o driver e a bateria. Então, não tem problema de superaquecimento. Quando eu digo não tem problema de superaquecimento, é naquela margem que o fabricante diz que pode chegar à temperatura, né, pessoal? A gente teve casos agora no início do ano de um calor absurdo no interior de Minas Gerais, que as máquinas estavam parando, mas não estava parando a máquina elétrica da Alfamac, estava parando a máquina elétrica da Toyota, estava parando a máquina elétrica do concorrente, porque deu um calor lá que foi um negócio absurdo. Meteram o termômetro digital, aquele com laser, nos maquinários embaixo das estufas lá, estava 70 graus. Tá? Então, ela trabalha normalmente ali até 57, 58 graus de temperatura, tá? Que é o que o fabricante expõe que ela pode trabalhar. Em ambientes frios também ela trabalha normalmente em câmara fria, que a gente vende muito pessoal de Ceasa, fruta. Tá? E essa questão de ventilação, na nossa máquina não é preciso nenhum tipo de adaptação para botar ventilação externa ou qualquer coisa desse sentido. A máquina não vai superaquecer por conta do desenho da máquina do jeito que é configurado, tá?